Será que você sabe o real motivo de você procrastinar? Eu diria que 99% das pessoas entendem procrastinação como sinônimo de preguiça, mas elas não são a mesma coisa. Enquanto você não entender a real causa da sua procrastinação, fica praticamente impossível você melhorar o cenário. E é exatamente isso que eu quero te mostrar no capítulo de hoje. Se isso é importante para você, então senta aqui no like e vamos embora para a discussão. Fala pessoal, André do Brain Power, Academia Cerebral, criador do método Reprograme Seu Cérebro, e esse é mais um dos nossos capítulos diários da série Reprograme Seu Cérebro, para você entender um pouco melhor o funcionamento dessa máquina incrível, colocando ela para funcionar a seu favor. E hoje falaremos sobre essa tal de procrastinação. É um fato que quase todo mundo acha que procrastinação é um sinônimo de preguiça, mas não é. Preguiça é uma das causas da procrastinação, mas se você realmente quer resolver a sua procrastinação, você tem que conhecer todas as causas dela. Não adianta nada você ter um balde e efetivamente querer tampar apenas um dos furos, só que se existem outros furos, a água continua saindo da mesma maneira. E se tem uma coisa que eu sei é que a gente só acredita vendo. Então eu quero que você veja e veja duas coisas. Primeiro, o que de fato a eliminação das origens da procrastinação podem de fato fazer por você. E segundo, que a ansiedade é também uma das possíveis causas da procrastinação. Por isso que eu vou trazer esse estudo de caso, ele tem uns 2 minutinhos, só que ele é importantíssimo e inspirador também. E uma vez que você realmente entender e ver quais são os resultados, aí sim eu te ensino como é que você pode fazer, combinado? Então, bora com o vídeo do Fernando. Eu estava passando por umas transformações muito significantes na minha vida. Eu tive uns problemas de ansiedade que me levaram a repensar o jeito que eu estava vivendo. Então, eu tive crise de pânico. Não sei se vocês sabem como é que funciona, mas basicamente meu corpo parava assim e eu achava que eu ia morrer, e aquilo ali era basicamente vindo do meu cérebro. Eram coisas que eu não sabia que existia até passar a entender um pouco mais a respeito. E aí decidi estudar um pouco mais sobre o cérebro, assim. Então, pesquisando um pouco e tal, como conheci um canal no YouTube chamado Reprogramação Cerebral, e falei, vou começar a assistir uns vídeos desse cara aí que tá falando. E aí eu ainda tava naquela de querer entender mais por que estava acontecendo aquilo comigo, de tentar descobrir, de tentar parar de sentir aquele excesso de ansiedade. E a ansiedade gerava um pouco de procrastinação, então a minha rotina já estava virando um pouco de bola de neve, assim, e isso me desmotivava muito. Isso está sendo sensacional mesmo. Eu consegui mudar o meu patamar de vida, consegui mudar o meu mindset, eu consegui mudar tudo, até desde nota na faculdade, que eu sei que não tem muita relevância, mas desde isso até as minhas mais alta performance. Então, por exemplo, eu vinha de um problema de saúde e que eu consegui dar um exponencial assim nessa minha melhora desse meu problema. Eu já perdi, depois que eu comecei a fazer o curso, eu perdi 10 quilos. E o André brinca, eu acho que, se não me engano, ele fala que é 8 quilos, eu perdi 10. E aí se presentei. O meu presente que eu me dei por ter perdido esses 10 quilos foi ter me inscrito numa prova de triatlon. Então hoje eu estou treinando para fazer a competição de triatlon, que vai ser daqui exatos 18 dias. Então daqui 18 dias eu vou estar lá nadando 750 metros, pedalando 20 e correndo 5 km. Um cara que eu pesava 112 quilos e já venho numa melhora um pouco crescente, de repente eu alavanco essa melhora e aí eu estou participando de prova de triatlo. Isso para mim foi fantástico. Minha rotina mudou 100%, meu mindset mudou 100%. Eu já acordo, eu faço meu café, já leio, já vou na academia, já volto, já tomo banho, já vou na faculdade, fico lá, estudo, volto, faço minha janta, vejo umas coisas, estudo outras coisas além da faculdade, coisa que eu nem imaginava que eu conseguiria fazer. Hoje eu faço extra faculdade, faço várias coisas. Show de bola, Fernando. Parabéns demais por tudo isso. E por mais que pareça longo, isso é só um trechinho, acredite se quiser, de todas as transformações que ele relatou. Realmente é inspirador demais o seu vídeo, Fernando. Então eu não pude deixar de te reconhecer aqui publicamente para todo mundo. Parabéns mais uma vez. No final eu vou deixar o depoimento dele completo para você realmente ver como ele fez isso na prática. Mas vamos lá então, afinal o tema de hoje é procrastinação. Algo que inclusive ficou para contar a história no caso do Fernando. Mas antes de mais nada, o que é
é essa tal de procrastinação? Procrastinação é o simples ato de você deixar para depois algo que você sabe que deveria fazer agora. Então, procrastinação é preguiça? A preguiça é uma das causas da procrastinação e existem outras, como eu vou te trazer, como você já viu, o caso da ansiedade, mas de fato existem mais algumas. O grande ponto é, o procrastinador, ele basicamente faz qualquer coisa mesmo, simplesmente para evitar o conforto de fazer aquela tarefa que ele realmente deveria fazer. Como você viu no caso do Fernando, a ansiedade também é um possível cenário, mas a falta de clareza também poderia ter sido, assim como a preguiça, são vários possíveis pontos que fazem com que a gente simplesmente chegue num caminho de procrastinação. Mas independente de qual é o ponto de origem, a procrastinação ela é algo que não é escondida. Quem está procrastinando sabe que está procrastinando e geralmente se incomoda com isso e quer mudar. Só que o grande ponto aqui, e esse é o grande segredo, este incômodo ele é chato. Eu sei que eu estou procrastinando, eu não deveria procrastinar e isso incomoda a pessoa, ela não gosta disso. Só que o grande ponto é, às vezes, uma tarefa que era apenas de 1 hora, a pessoa simplesmente vai postergando e postergando, às vezes passa 1 hora, passam 2 horas, às vezes passam dias, às vezes passam semanas, às vezes passam meses e a pessoa ficou incomodada por meses por algo que ela poderia ter feito em apenas 1 hora. É uma troca que não faz sentido. Como é que você pode se incomodar por meses por alguma coisa que poderia ter te incomodado apenas por 1 hora se você tivesse de fato feito a tarefa? Procrastinação é, portanto, uma percepção distorcida da realidade feita pelo nosso cérebro. Se ele realmente quer evitar desconforto para você, a melhor coisa a fazer é simplesmente fazer a tarefa, porque aí simplesmente você resolve o seu problema de uma vez por todas e aquilo para de te incomodar. Às vezes é uma tarefa super pequena que fica te incomodando por dias, meses e anos e esse desconforto só cresce, porque aí você entra num processo de bola de neve, a cada vez o problema é maior e aí entra numa outra esfera que pode ser ainda pior, porque isso vai virando um hábito. Mas hábito é assunto para um outro vídeo aqui do canal. Se você não quer perder esse vídeo, então se inscreve aqui para você já garantir que você vai receber os próximos vídeos. Mas o que você precisa realmente fazer é desconstruir essa percepção do seu cérebro de que aquela atividade é um monstro, seja porque é complexa, e aí se realmente é uma atividade complexa, o que você tem que fazer é descomplicar os primeiros passos. Seja porque aquela atividade gera uma ansiedade em você. A ansiedade sim faz com que você queira procrastinar, afinal aquilo vai te incomodando e você entra num estado de ansiedade tão forte que você simplesmente não consegue mais entrar em ação. Então, para esse cenário, o que você tem que fazer é se acalmar e começar de repente com mais lentidão, com mais calma. Ou então, seja por conta da preguiça, como a gente já falou. Neste caso, você pode começar apenas com um passinho minúsculo que simplesmente você não vai cansar. É uma coisa tão pequena, tão trivial, que simplesmente você vai lá e faz. Eu te dei aqui alguns caminhos, mas eu quero te dar uma técnica aqui, agora, para você simplesmente pegar e aplicar. O primeiro passo é você simplesmente dizer para você mesmo, cara, eu vou só fazer 5 minutinhos dessa atividade. Eu não sei qual é a atividade que você está procrastinando neste momento, mas sempre há alguma atividade. A gente sempre está protelando alguma coisa que a gente já deveria ter feito. Então tenha ela em mente e fala o que de fato eu poderia fazer em 5 minutos. Se proponha a fazer só 5 minutos. E aí você vai dizer para o seu cérebro, amigo, depois a gente decide em conjunto se a gente vai continuar, mas aí já aconteceu a magia. Você já entrou em ação, você já rompeu a procrastinação. A procrastinação ela é interrompida assim que você entra em ação. Então, ao invés de você colocar uma meta de repente ler um livro por semana, coloca a meta de ler 3 páginas por dia. Se der vontade, você continua. Se não der vontade, tá tudo bem. Eu tenho certeza que uma parte grande desses dias você vai se envolver naquela atividade e você vai continuar. Então pensa sempre em uma meta pequenininha, algo super tranquilo, 5 minutinhos. De certa maneira o seu cérebro não vai nem ter como dizer não, é tão pequeno, é tão trivial que ele vai lá e simplesmente faz. Por outro lado, uma meta grande gera um certo bloqueio do nosso cérebro, seja porque ela é grandiosa demais e aí a gente olha para aquilo e fala, cara, isso é confuso, eu não sei nem por onde começar, seja porque isso gera preguiça, que você fala, cara, é muito trabalho que eu vou ter que colocar, seja porque é tão grandioso que você fala, nossa, tô até ansioso por conta disso. Ou seja, quando uma meta é muito grandiosa, todos os catalisadores da procrastinação são estimulados. Agora, isso não significa que você não deve ter metas grandiosas na vida, de maneira nenhuma. Você tem que ter sim, porém, você tem que saber com muita clareza qual é o primeiro passinho que você tem que dar. Pequeno, minúsculo, inofensível, que quando você percebe, ele já está feito. E aí você vai engatinhando e isso te dá uma sensação de movimento. E aí você vai enganando a procrastinação e o grande ponto é que você já se colocou em movimento. Uma
pessoa em movimento entra em inércia. É muito mais difícil parar uma pessoa em movimento do que uma pessoa que simplesmente já está parada. Quando você está parado é muito difícil você se deslocar. Um carro parado, quando você tem que empurrar, é muito mais difícil do que um carro que já está em movimento. Essa é a lei da inércia e isso vale sim para nós mesmos. Quando nós temos o hábito de, por exemplo, ir na academia, para mim o que é difícil hoje é não ir na academia todos os dias. Por outro lado, se eu não tivesse esse hábito, seguramente o que seria difícil é ir para a academia, afinal isso para mim é uma coisa nova, isso é complexo, isso eu não sei como fazer, isso pode gerar dor, isso pode gerar sei lá o que. A gente começa a criar cenários e automaticamente o nosso cérebro olha para aquilo e fala, cara, que coisa difícil, eu não quero, vamos pensar em deixar isso para depois, eu vou gerar aqui uma sensação para esse cara, para ele parar, chamada de procrastinação. Então não permita que isso aconteça, descomplique, gere simplesmente um passo tão pequeno, tão imediato, que você simplesmente faz e acabou. Isso já vai gerar um resultado tremendo para você. Aplique e veja. Mas, obviamente, existem caminhos mais profundos e mais sustentáveis também, inclusive foi o que o Fernando vivenciou e aplicou com maestria. Se você quer saber mais, não deixe de se inscrever aqui em reprogrameseucerebro.com.br para você participar da nossa próxima jornada de programação cerebral, que é um evento de 7 dias com aulas online, e-book, PDF, com a intenção de você realmente entender como seu cérebro funciona, como as decisões se formam, como você foi desenvolvendo os padrões que você tem hoje, tal como que a gente discutiu, como a temível procrastinação, e efetivamente você passa a entender a formação desses padrões, tanto os positivos como os negativos, e efetivamente muda esse processo. Você troca, cria um novo padrão, um novo hábito, substitui o hábito anterior, e procrastinação, como a gente já falou, é sim um hábito e por conta disso pode ser substituído por novos e novos hábitos, vencendo então muito mais produtividade, muito mais energia, muito mais controle emocional. Então entra aqui em reprogrameseucerebro.com.br e agora é hora de você dizer aqui abaixo o que mais te faz procrastinar. Qual desses sintomas é mais forte para você? Seria a preguiça? Seria a ansiedade? Seria a falta de clareza? Seria medo? Seria receio? Seria insegurança? Seria tristeza? E aí, qual que é o seu caso? Me conta aqui abaixo para a gente se conhecer um pouco mais e aproveita então, deixa aqui a sua curtida para o YouTube levar esse vídeo para mais e mais pessoas e também marque alguém que pode se beneficiar, que precisa ouvir essa mensagem. E agora então deixo com você o link completo com as palavras no relato inspirador do Fernando, aluno do curso Reprograme Seu Cérebro, e é hoje que a sua procrastinação sai da sua rotina, afinal o seu futuro começa hoje. No brain, no gain. Até o capítulo de amanhã.